Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, dando continuidade a esse trabalho, quem foi Jesus, o autor da vida eterna, e tratando esse livro de aos Hebreus. Olha, quando o autor diz no capítulo 5, verso 11, que ele tinha muita coisa para ensinar, de difícil interpretação, porquanto eles se fizeram negligentes. E ele vem ensinando. Hoje nós vamos ver que Cristo entrou num tabernáculo perfeito. Ele vai falar de outro tabernáculo. Você não tem outro lugar na Bíblia falando de outro tabernáculo. Ele fala sobre Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, logo terminando o capítulo 6. Ele começa no capítulo 5, para tratar os 3 tipos de crente, aí ele dá uma exortação, fala sobre o juramento, volta para Melquisedeque. Aí ele vai falar sobre esse sacerdócio, uma outra ordem sacerdotal. Você não tem em nenhum outro lugar na Bíblia sobre esta outra ordem sacerdotal. Você tem Melquisedeque em Gênesis 14, você tem Melquisedeque no Salmo 110, verso 4, falando da ordem sacerdotal eterna. E aos Hebreus é o maior contexto literário sobre Melquisedeque. Você encontra aqui a nova aliança. Você não tem essa nova aliança em outro lugar. Você encontra aqui um mediador de um novo testamento. Você encontra aqui mediador de um novo concerto. Você encontra aqui maiores e melhores promessas. Você não tem isso em nenhum outro lugar. O autor estava pegando pesado com aqueles 3 tipos de crentes, para que os firmes se fortalecessem mais ainda, para que os fracos viessem crescer um pouco na graça do Senhor, e para que os crentes de nome saíssem do meio deles, mas saíssem com a certeza de que ouviram a verdade, saíssem dali com a certeza que tinha um Salvador, que eles recusaram. Hoje nós vamos ver sobre este outro tabernáculo. Jesus entrou nesse tabernáculo perfeito. Vamos ver aqui o versículo de número 24, capítulo 9, verso 24 de aos Hebreus, que diz assim, ó: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus ele não entrou em um tabernáculo feito por mãos humanas. Querido que está assistindo, acompanhando, você teria que pegar a sequência para entender tudo. Agora veja, eu tento retornar assim, resumir, para que quem pega uma só não fique perdido no assunto. Ele estava tratando sobre o velho pacto com o povo hebreu e mostrando que aquele velho pacto não tinha poder para levar o homem de volta ao Criador, ao soberano. Mas apareceu Jesus com uma nova aliança, um novo pacto, uma única vez, ofereceu-se a si mesmo, não foi com sangue alheio, foi com seu próprio sangue, seu próprio sacrifício, não foi com um animal. Então ele mostra a perfeição. O livro inteiro vai mostrando a superioridade de Cristo acima dos demais sacerdócios, acima de Moisés, acima dos anjos. Jesus é superior a tudo. E quando ele chega aqui, ele fala, entrou em um santuário, não, a negativa, não entrou num santuário feito por mãos. Aquele que foi feito por mãos, ele era figura de um santuário verdadeiro. O santuário terrestre que os judeus conheciam era figura de um santuário perfeito que está nos céus. Vamos ver mais alguns versos aqui que o autor já tinha tratado. Capítulo 8, verso 2. Ele já tinha tratado, nós já tratamos desse assunto, mas vamos ler novamente agora, a gente possa compreender. 8:2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ó, ministro do santuário. Aí ele diz, do verdadeiro tabernáculo. O outro era falso? Não, o verdadeiro tabernáculo, o outro era cópia. Tem um perfeito. Aí ele diz que o Senhor fundou e não o homem. Deus fundou, não Moisés, não o homem, não feito por mãos humanas. Ainda no capítulo 8, versículo de número 5, também já estudamos isso, só revendo agora como o quebra-cabeça vai se montando. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Os quais servem de exemplo e sombra, o tabernáculo terrestre, os utensílios do tabernáculo terrestre servem de sombra, de exemplo das coisas celestiais.
No céu tem um perfeito, ó. Isso aqui é apenas uma cópia aqui na terra. E os hebreus estavam presos a essa cópia. Eles queriam voltar ao culto mosaico. Eles queriam voltar às práticas do judaísmo caduco. O velho pacto passou. Não pode mais. Eles queriam voltar. Então o autor estava pegando pesado com eles, mostrando: ei, despertem, vocês são salvos, vocês estão na nova aliança, no novo concerto, nas melhores e maiores promessas. Como é que vocês querem voltar àquilo que era do passado? O autor estava exortando eles. E ele diz, voltando ao versículo 5 aí, ó, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Lá no monte Deus mostrou o perfeito a Moisés, e Moisés copiou do tabernáculo perfeito. Ainda no capítulo 9, versículo de número 11, olha o que o autor diz aos Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Esse tabernáculo do céu não é desta criação. Esse tabernáculo do céu não pertence a este mundo. Esse tabernáculo do céu não pertence ao homem. É algo celestial, não desta criação. O tabernáculo perfeito, ele é algo muito superior a esse tabernáculo que os hebreus estavam querendo colocar como perfeição total. O autor estava dizendo: não, não, não. Tem algo superior, tem algo mais perfeito do que isso. Agora, tenta entender, se nós conseguíssemos voltar para aquela época e estivéssemos no lugar daquele povo hebreu. A vida inteira, eles aprenderam sobre o tabernáculo. Todos os ancestrais deles ofereceram sacrifício nos tabernáculos. Os sacerdotes, era a classe religiosa, os líderes sacerdotais, eles tinham como exemplo, então eles respeitavam os sacerdotes. E tinham que respeitar mesmo. E eles faziam o quê? O sacrifício no santuário. Os filhos foram ensinados, os netos foram ensinados. Eles tinham aquele ensino. Claro, o assunto de Melquisedeque estava em Gênesis 14, o assunto de Melquisedeque estava no Salmo 110, verso 4. Então eles tinham esse conhecimento, que haveria outra ordem sacerdotal. Eles tinham conhecimento que viria um sacerdote perfeito, que era Cristo. Mas o autor estava mudando anos e anos de história, anos e anos de prática religiosa. E o povo queria, alguns queriam continuar naquelas práticas. O autor disse: não, está errado. Aí ele diz: é impossível que os que já uma vez foram iluminados, já uma vez provaram do dom celestial, os que já tiveram contato com o Espírito Santo já convenceram do pecado, possam se arrepender novamente, porque não tem outra crucificação. Já foi apresentado para vocês, que é o capítulo 6. Ele está dando apenas uma aula para que eles pudessem entender o porquê que eles seriam condenados. Eles rejeitaram o sangue precioso do Filho de Deus. Estamos perto da sentença final, que é o capítulo 10. Nós vamos mostrar no capítulo 10, são as últimas dessa série aqui, tratando desse assunto. Olhe, nessa época atual, tem muitos religiosos nas igrejas que eles estão por práticas religiosas. Eles estão por algum benefício próprio. Gostaram da mensagem, ficaram, viu que os crentes estão certos, viu que os crentes não roubam, viu que a maioria dos crentes tem zelo de Deus. Então eles ficaram por comodidade. Isso é muito perigoso. Não são salvos. E nós pregamos algumas mensagens para ver se esses despertam. Se você estiver nesse time, toma uma decisão na tua vida. Talvez haja uma esperança para você ainda. Se você está no time dos perdidos, toma a decisão, se entrega a Cristo. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele entrou num tabernáculo perfeito. Tem um no céu perfeito. Nós vamos conhecê-lo um dia, lá na glória celestial. Mas só vai entrar no céu aqueles que se entregarem a Jesus Cristo, aqui nesta terra. Depois da morte dessa terra, nós vamos ver nesse capítulo 9, que é o homem está dito morrer uma única vez. Só tem uma morte, não tem uma segunda. A segunda que tem é a morte espiritual, porque a morte vem depois do juízo. É a morte espiritual. Então pense nisso. Antes do juízo só tem uma morte.
Você está em qual time? Naquele que vai morrer e tem Cristo como Salvador, vai para o céu? Ou naquele que vai passar pela segunda morte espiritual, condenado ao inferno? Toma a tua decisão, amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado pela tua perfeita palavra. Só clamo a ti, Deus, ajuda cada um que está assistindo e ouvindo estas mensagens, Deus. Pai, tu sabes a necessidade de cada um, Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, visita cada lar e ajuda cada pessoa, Senhor. Primeiro no conhecimento, no entendimento, também, Deus, nas necessidades que tenha no momento. Pai eterno, se tem alguém que ainda não se entregou a Cristo, que tome a decisão verdadeira, ó Pai, que haja salvação nos lares onde estas mensagens estão chegando. Eu te oro, Deus, agradecido, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.